Bora aí, bora para mais um dia, bora para mais um dia executar o nosso chamado, nosso propósito. Bora para mais um dia. Esfrega as mãos. Fala assim consigo mesmo: eu amo um desafio, eu amo um desafio. Bora para cima. Bora botar pressão nesse dia. Bora governar sobre a nossa vida, governar nossas emoções, nossos sentimentos, todos os nossos propósitos, nossos sonhos, transformar o nosso sonho em alvo. Bora para cima, bora mais um dia governar, porque mais um dia nós recebemos de presente, e acabar com aquela onda de murmuração e reclamação. Sempre buscarmos o propósito da nossa vida, que é executar um bom trabalho, executar um chamado que some e que transborde na vida das pessoas à nossa volta. Então bora para mais um dia que se inicia. Então bora colocar pressão. Hoje eu vou falar aqui sobre a gangue do medo. Como assim, Otácio? A gangue do medo. Mas antes de eu iniciar, eu quero pedir 3 coisas para você. Mete o dedão no like aí, já dá um like no nosso vídeo, mete aí também um comentário, coloca assim: eu sempre vencerei meus medos, eu sempre vencerei os meus medos. Já escreve nos comentários aí, porque quando você coloca o like, significa que você gostou do conteúdo. Quando você coloca o comentário, significa que você patrocina isso que está sendo falado nesse vídeo. E também chega o princípio da generosidade na terceira fase disso daí, é você apertar o botão do transbordo, que é o botão do compartilhar. Quando você aperta esse botão, você está sendo generoso, você está cumprindo com o princípio da generosidade. Você está levando para as pessoas que aquela primeira pessoa que vem na sua cabeça é a pessoa que precisa desse conteúdo, é a pessoa que precisa destravar e vencer os seus próprios medos. Então aperta aí, manda para aquela pessoa que vem na sua cabeça agora, porque aquela pessoa com certeza precisa também ouvir isso que você está ouvindo. Compartilhe, dissemina esse conteúdo para que possa chegar a mais pessoas. Então hoje eu vou falar sobre a gangue do medo. Como assim? Eu vou ilustrar um fato que aconteceu comigo durante a minha 4ª série, 5ª série. Eu sempre estudei em escola pública, né? Estudava num colégio, uma escola municipal, né? Sob a gerência da prefeitura daqui da minha cidade, e sempre estava envolvido com pessoas da classe trabalhadora, pessoas que eram os filhos dos trabalhadores. E lá na escola, por ser uma escola pública na época, era uma escola em que não tinha tanta segurança, e lá tinha uma gangue, a gangue do Caverna. O Caverna era o líder da gangue. O bicho era brabo, bruto, o bicho botava para quebrar mesmo, o bicho era porreta. Ele não podia ver alguém olhando torto para ele, que ele atravessava o caminho dessa pessoa, e se a pessoa não baixasse a cabeça, aí o cara ia ver estrela, via estrela mesmo, não tinha boca não. E junto com o Caverna andavam uns 14, 15 caras andavam junto com ele. Era tudo pessoas que ficavam buscando pessoas de poder e acabava enrabixando atrás dessas pessoas aí, atrás do Caverna. E o Caverna era um bicho bruto, violento, e ele batia em todo mundo. Todo dia era uma briga, todo dia ele surrava um coitado, e acontecia o seguinte: ele era um cara forte, ele era o maior do grupo ali, ele era o cara que chefiava, ele escutava todo mundo. Então eu sempre observava, eu sempre fui muito observador das situações. Eu ficava ali no meu intervalo, né? A gente chamava de recreio, agora é intervalo, né? Mudou até o nome. E a gente ficava ali, olhava, eu observava que ele era um cara líder. Ele precisava de água, tal, vocês estão querendo água? Os caras, queremos água, tal. Ele ia lá, desenrolava, tinha no bebedouro lá, tinha até fila. Ele pegava e empurrava todo mundo da fila, colocava os capanga dele para beber água, alimentava o pessoal, passava assim, era para você ver o nível. Ele passava assim com um aglomerado de alunos assim, o aluno estava comendo seu sanduba, mandando um sanduichão lá, ele passava assim, metia a mão, pof, perdeu, não sei o que, já dava para um deles, eles rachavam 2, 3 pedaços de lanche, já passava, já metia a mão no skinny de uma menina, brau, já levava também esse skinny. E aí ele tinha essa imposição, ele era o maior, ele era o mais forte, ele tinha uma fama de que era muito violento, já tinha batido em muita gente fora da escola.
Na época eu estava na quarta ou quinta série, salvo engano, mas foram esses 2 anos aí que ele persistiu na escola. Só que ele era tipo do sexto, sétimo ano, uns 2 séries à frente, assim. Mas o bicho era bruto mesmo. E acontecia que ele causava esse alvoroço na escola. Todo dia, na hora do intervalo, era uma briga, uma pancadaria. E ele sempre saía ganhando. Então acabou que ele montou um status para ele, uma autoridade. Todo mundo deixava ele passar na frente, na fila do lanche. Todo mundo deixava ele, na hora do intervalo, fazer o que queria. E aí foi diminuindo as brigas. As brigas foram diminuindo e foram cessando. Foi morrendo todo aquele alvoroço. E aí a paz começou a reinar. Só que era uma paz velada. Era uma imposição que acontecia ali. Até um certo tempo em que aconteceu um fato que ele parou de dominar somente no meio dos alunos, ele queria dominar também entre os funcionários da escola. Ele começou a esbarrar com a zeladora, começou a encrencar com o pessoal que a zeladora estava limpando o banheiro, ele queria usar o banheiro. Então ele começou a criar situações contra os funcionários da escola, até que chegou o dia que ele peitou o diretor, ele enfrentou. Aqui a gente chama enfrentar, peitar. Ele peitou o diretor e o diretor da escola não baixou bola para ele, porque diretor da escola foi para cima, mas não na pancada, mas argumentou, quebrou os argumentos dele. Ele queria dar um soco no diretor, o diretor só segurou a mão dele, dirigiu. Depois disso daí 2 semanas depois ele foi excluído da escola, foi desligado da escola. Ocorre que esse fato eu vi, que ele enfrentou o diretor, e até então esse Caverna, ele tinha uma grande autoridade, e eu via ele, eu tinha medo dele na época, era menor. E aí quando eu vi esse fato, que alguém tirou a autoridade dele, esse fato aí me fez refletir muito sobre algumas coisas. Ele era uma autoridade que gerava medo, e diante disso daí ele foi quebrado a autoridade dele por conta de um outro que era muito mais superior a ele. Diante disso, durante os paralelos da escola, nos comentários ali, os colegas sempre falavam alguma coisa, eu só ficava observando. Os maiores comentários que ficavam falando, com o Caverna ninguém pode, com o Caverna ninguém pode, o Caverna domina a escola. Diante disso tudo, esses comentários, antes de ele enfrentar esses funcionários, esses comentários começou a abalar até as funcionárias zeladoras, por conta do tipo que ele falava, a forma que ele falava, em tom ameaçador. Então ele gerava medo em todos que estão à volta dele. E isso daí, eu passei a observar que dava para gerar uma ideia sobre as coisas. Ele causava medo e ele gerou uma autoridade sobre as pessoas. E diante dessa autoridade que ele gerou, a autoridade foi quebrada porque teve uma outra autoridade superior a ele que o colocou em seu devido lugar. E aí eu passei a observar que todas as coisas que exercem alguma autoridade, essa autoridade tem sempre alguma coisa que é quebrada por uma autoridade maior. Essa foi a primeira impressão. E aí eu quero fazer algumas perguntas para você, e você vai refletir. Pega essas perguntas. Você já, em algum momento da sua vida, já topou com algum desafio gigante e de forma intransponível, que você olhou assim, rapaz, não tem como eu atravessar aqui, não tem como eu resolver esse problema, não tem como eu passar por esse problema? Teve algum momento na sua vida que você não queria, mas você sentiu medo? Você não queria sentir, mas você sentiu medo? Teve algum momento que você sentiu medo e você nem percebeu que você não queria, você simplesmente só sentiu? Porque tem uma diferença? Tem diferença, que você não quer sentir, mas você sente. Então você é consciente do estado que você quer estar, mas você não está. Algumas aulas anteriores, salvo engano, a aula anterior, eu falo sobre estado desejado e estado atual. Seu estado atual é o estado onde você está, o desejado onde você quer chegar. Então, essa diferença entre você saber que você não quer sentir medo, você não quer realmente, mas você acaba sentindo medo,
É a diferença entre o estado atual e o estado desejado. Mas tem pessoas que só sentem medo e não sabem se devem continuar sentindo medo. Alguns colegas na escola, na época, eles só sentiam medo. E eu sentia medo, mas eu desconfiava e falava, não pode ser assim. Ele não é o dono do pedaço aqui. Ele tem que respeitar as pessoas, ele tem que respeitar tudo isso daqui. Então não pode ser dessa forma. E eu não concordava. E outras pessoas também não concordavam, mas era a minoria. O restante só tinha medo e saía correndo da presença deles. Quando você sentiu medo, qual foi a sensação quando, diante desse medo, essa autoridade caiu? Se a autoridade caiu, se ela persiste na sua vida ainda, a autoridade disso aí, ela deixa de existir quando existe uma outra autoridade superior. A autoridade é algo que pode ser sempre rompido. Uma autoridade é um patamar. A autoridade é patamar de influência e poder. A autoridade, ela é um patamar de influência e poder. E o que você pensou quando aquilo caiu diante de você? Quando aquele medo, aquela autoridade foi desconstruída diante de você? Esse caso foi desconstruído. Algo que te amedrontava passou a não amedrontar mais porque existiu uma autoridade superior que acabou com aquilo dali. Você chegou a pensar que aquilo não era tudo aquilo que você se sentia mal e ameaçado? Você chegou a pensar que, nossa, isso tudo não era tão grave assim que me ameaçava? O fato é o seguinte, é que o medo valoriza demais as coisas que pode nem acontecer. O medo, ele acaba sendo valorizado por nós, por algumas coisas que eles nem podem acontecer, algumas coisas nem podem acontecer. O medo é uma coisa que fica presa dentro da cabeça das pessoas sobre algo que ela imagina, ela sugestiona para o futuro que pode acontecer. E ela, em cima dessa sugestão, ela começa a trabalhar e criar a realidade dela. Ela deixa de se desenvolver, ela fica travada, ela não progride, ela não cresce, ela não prospera, ela não rompe as barreiras dela por conta do medo que ela exerce, que ela tem na vida dela, que ela pegou como parte dela. E se você entender que o medo, ele é um driver mental que faz o elo entre o mundo interno e o mundo externo, esse driver mental está errado. Você tem que tirar e colocar a coragem, que vai fazer as coisas funcionarem. E tudo que reflete na sua visão externa, a sua visão externa é relacionada a tudo que existe na tua mente. O que existe na tua mente é infinito. Estou falando de cérebro. Cérebro é o hardware, é onde gera toda essa nuvem, mente, mentalidade. Podemos falar de nuvem. Temos o computador acessa a internet e na internet temos a nuvem. Na nuvem você coloca 100 gigas, 500 gigas, 1 tera, 2 teras, 10 teras, 100 teras de armazenamento. Infinito, vai indo. Ocorre que você, nesse corpo físico, você está limitado, porque ele preenche um lugar no espaço. A sua mente é infinita. E sendo a sua mente infinita, você tem que tirar o driver que te trava, que trava a tua vida. Se você quer empreender, você quer prosperar, você fica com medo de investir, medo de colocar dinheiro, medo de prosperar, esse medo vai fazer com que a sua vida continue do jeito que está. Você não conseguirá prosperar se você não tirar esse driver da escassez, do medo de passar fome, do medo de ficar pobre, do medo de quebrar, do medo de mostrar para as pessoas uma vida que você não tem, do medo de mostrar para as pessoas uma vida que você gostaria de ter e você não bancar essa vida e ser criticado, ser julgado, ser envergonhado. Tudo está relacionado à forma como as pessoas te veem. E quando você tem a sua identidade clarificada, você ignora o que as pessoas te veem, aceita o que Deus já falou para você e você passa a se ver no espelho, não esse corpo físico, você passa a ver no espelho da sua vida tudo aquilo que você é e você é capaz. E nem mesmo a capacidade, porque a capacidade é algo voltado ao que você é capaz de fazer. E o que você é capaz de fazer é algo que você gerou na sua mente conforme aquilo que você já fez.
Então o que você já fez já gerou um histórico de potencial de capacidade. Só que o que eu estou falando aqui é para você ignorar a capacidade, porque a capacidade ela está focada no passado, e o teu potencial é aquilo que você pode ser, aquilo que você pode exercer. O teu potencial, a tua potência é aquilo que você tem capacidade de gerar, capacidade de preencher, potencial de desenvolver algo, melhorando, potencial de desenvolver algo, porque a potência tem elo com você, a potência é Deus, e essa potência tem elo com você, e essa potência com o potencial há uma unificação, há uma continuidade. A glória de Deus é glorificada na terra através de você. Por conta do que? Você deixou de olhar para a capacidade e você passou a desenvolver a potência. Potência máxima. Você tem um chuveiro, você tem uma geladeira. Essa geladeira exerce uma potência, ela tem uma potência. Potência é a força, a energia que precisa, para a energia mínima que precisa para ela funcionar. Se receber energia mais fraca, ela não funcionará. Ou se ela receber uma energia muito mais forte, ela vai torrar, conforme que ela aguenta. Então ela tem que se expandir, ela tem que se tornar num freezer mais potente, ela tem que se tornar numa câmara fria, e vai desenvolvendo níveis de desenvolvimento. É assim que é o ser humano. Ah, mas eu não consigo. Com base no que você não consegue? No seu histórico do passado? Com base no seu histórico, se você for olhar, realmente você não consegue. Mas o seu passado não define o seu futuro. O teu passado, ele tem que ser olhado 10% da sua vida, para que você não repita os mesmos erros, somente aí. Tem problema você fazer uma grande cagada. O problema é você fazer a cagada e não se limpar. O problema é esse, você faz a cagada, se acontecer a cagada, beleza, aconteceu, se limpa, levanta e faz a tua vida prosperar. Aconteceu outra cagada, peça perdão, se limpe novamente e continue, não peques mais no mesmo erro. Progrida. Você está em construção. Não é aquele fato de você faz um erro, comete um pecado, comete um erro, pede perdão, comete um pecado, perdão, pede um pecado, comete um pecado, pede perdão, pecado, perdão, no mesmo pecado. Chega um momento que você cansa de pedir perdão, porque você já meio que desistiu de você mesmo, que não tem mais jeito de você resolver aquilo daí. Diante disso tudo, da sua capacidade, potencial, a autoridade que o medo exerce, todo medo tem autoridade somente para quem deu a autoridade. Se você pegar essa chave, esse código aí, todo medo, ele só tem autoridade, ele vai exercer autoridade somente para quem deu autoridade. Exemplo dos políticos. Os políticos só têm poder e autoridade porque o povo concordou, a vontade do povo foi externada. A vontade do povo foi externada. Ah, mas o povo é omisso. É a vontade do povo ser omisso. Ah, mas o povo não entra em ação, o povo não bate de frente com o governo. É a vontade do povo. A vontade, ela é ação e omissão. É entrar em ação, porque a omissão, na verdade, ela é direcionamento da vontade. Quando não há um direcionamento da vontade, você faz desviando daquela vontade, daquele propósito, ela é um nome de omissão, é dado o nome de omissão. Porém, que na verdade só existe ação, não existe omissão. Omissão é de acordo com aquilo que eu tenho que fazer, mas eu não fiz. Deixei de fazer, é uma omissão. Deixar de fazer. Só que o deixar de fazer é uma ação. Você toma a ação de fazer uma outra situação. Você se omite do seu propósito. O que você faz? Você faz uma ação de distração. Você entra em ação para a distração. Só existe ação. Ah, mas então o que significa omissão? Omissão é um nome dado quando o seu propósito está aqui e você resolve desviar. Aí você fala, ele se omitiu do propósito, ele se omitiu daquilo que ele tinha que fazer.
mas ele tomou uma ação contrária. Tomou uma ação contrária e a ação que ele deveria ter tomado não tomou. Então foi uma omissão de propósito, de finalidade. E a tua vida, tudo na sua vida, da mesma forma que eu citei aqui a questão política. Os políticos só estão no poder por conta da vontade do povo. Se o povo tomar ação de bater, de rechaçar qualquer tipo de comportamento de corrupção, comportamento de tributação, comportamento de desgoverno, comportamento de quebra de confiança do povo, comportamento vindo dos políticos de falta de honestidade, qualquer comportamento, poder emana do povo. O povo entrando em ação, aquele governo é destituído. Aquele governante é impedido do seu cargo, de exercer sua função. Na mesma coisa acontece com o medo. Só tem poder e autoridade, o medo só tem poder e autoridade porque você concedeu a ele essa autoridade e poder. Como? Assim, fácil. Você está falando de uma coisa que você não sabe. Eu tenho medo disso porque isso foi me gerado através de traumas da infância. Isso é uma historinha que você conta para você mesmo e que você pode romper essa historinha. Isso é uma historinha que você pode romper, mas você resolve continuar porque afaga o seu sentimento. A sua historinha afaga o seu sentimento, te torna especial e chama a atenção. Todo vitimista busca a atenção. Ele vai contar a história mais linda e triste para arrancar lágrimas dos seus olhos, porque ele quer a atenção. Quer ter a atenção de Deus? Começa a transbordar. Ele vai dar tanta atenção para você, transbordando. Para de vitimismo, assuma o protagonismo da sua vida. Assuma o comando da sua vida, assuma o governo da sua vida. Domina a sua vida, porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiramente o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Você passará a ser um mordomo do reino do céu. O que o mordomo faz? Ele usufrui de todos os bens do seu patrão. Ele está escutando as melhores conversas que o seu patrão tem. Ele usufrui de todo o lazer, da melhor alimentação, do melhor transporte, da melhor segurança que tem, da melhor mentalidade. Ele está lá, é como se fosse uma aranha no palácio do rei. E ele está lá, ele é um mordomo, ele cuida das coisas do seu patrão. Não tem sentido você transbordar na vida das pessoas e você não ser abençoado, porque você é mordomo. Mordomo não é um mendigo que fica cuidando das coisas do seu patrão, até porque ele não tem capacidade, ele vai consumir tudo. Então, quebre a autoridade do medo na sua vida, entrando em ação contrária ao medo. Nesse exemplo aí do caverna, a autoridade do caverna só existia porque todos pairava um medo sobre todos ali. E aí que entra aquela questão da alienação. São os comentários que acontecem no corredor. Toda situação, todo fato que acontece e todo comentário que gera só fortalece crenças. Crenças do medo, crença de escassez, crença de mediocridade. Todo fato vem junto com comentário. E esse comentário é atrelado com alienação. Sistemas de crenças que vêm para quebrar o caboclo no meio. Nesse exemplo, por exemplo, as frases que mais se ouvia: eles batem sem medo, eles batem sem dó. Gerou medo. Quem quer apanhar? Ninguém quer apanhar, porque se você apanhar tanto, você pode morrer. Então ninguém quer apanhar, então baixa a cabeça. Eles são fortes.
gerando autoridade para a gangue do medo. Quando você vê ele, olha a dica que eu te dou, baixe a cabeça. Baixar a cabeça. É um ensinamento atrás do outro, sistema de crença atrás do outro para você aprender a se sujeitar diante do medo. E eu quero que você pegue esse código com relação à quebra de autoridade. A união, ela só gera dispersão. A união gera dispersão, enquanto que a unidade gera propósito. Eu quero que você pegue essa comparação. A união é como se fosse um saco de batata. Tem uma grande quantidade de batatas. É uma união. O que une ali é algo sutil. Se eu passar uma faca nesse saco de batata, vai cair batata para tudo quanto é lado. Então, a união, a consequência da união é dispersão. A união, é muito fácil causar dispersão dentro da união. E na unidade? A unidade, comparado a esse fato, a unidade seria aquele purê de batata que você faz. Você ferve a batata, coloca a batata para cozinhar na panela, amolece a batata, você faz o purê, coloca o leite ou coloca o seu creme de leite, faz a sua mistura, a sua receita, de acordo com a sua receita, coloca, liga, o que antes eram 10 batatas se tornou um purê de batata. Isso é unidade. Unidade gera propósito. Todos num só propósito, não há rompimento. Não há rompimento. No propósito não há vontade do João, do José, da Maria, da Joaquina, do Jorge. Não há vontade externa. No propósito, somente a vontade do propósito. O bem maior daquela unidade. E quando, traduzindo para essa situação, quando as pessoas entram em unidade, que é somando propósitos, tudo que aprisiona e amedronta vai cair por terra. Naquela situação, se houvesse um senso de propósito em toda a escola, não persistiria aquela gangue. Não persistiria aquela gangue do medo. Caverna ia para a caverna. O caverna ia se esconder na caverna. Então, a unidade é algo que é muito maior e que tem um senso de liga. A união, qualquer coisa, qualquer fatiada ali, gera dispersão. Vai cada um para um canto. Ah, aqui tem o João, aqui tem o José, ali é o Paulo. Cada um com um determinado propósito. E se entrar em conflito, há a dispersão, cada um para um canto. E na sua vida tem que ser assim. Você tem que assumir o governo da sua vida. Entrar em unidade com Deus. Como? Buscando. Vai acordar cedo. Acorde cedo. Se você levantar 1 hora mais cedo na sua vida, 1 hora mais cedo, já é o suficiente para você ganhar 365 horas no ano. 1 hora mais cedo. Todos os dias, você já vai estar 365 horas na frente da grande maioria dos brasileiros. Quando você assume essa unidade e entra em unidade com Deus, buscando-o sempre, você vai deixar a água limpa, que é a sabedoria, entrar no seu ser. E você, sendo um vaso, você será limpo e vai transbordar. E aquela sujeira que tinha dentro desse vaso vai levantar, vai transbordar, vai sair fora. Não há nenhuma sujeira que fique diante de água limpa. Quanto ao fato que eu relatei, o fato que o maior medo de todos ali era o medo da morte, porque era um fato ligado à violência.
E o medo da morte é um medo, é o maior medo que sustenta todos os medos. Você acabou quebrando o medo da morte, você acaba minimizando o tamanho da situação em si. De toda a situação, quebrou o medo da morte. Você minimiza todo tipo de situação, você vê que esse medo ou os outros medos não têm mais autoridade sobre a sua vida. Esse fato que eu contei ele é um fato gerador de violência. Mas a maior parte do medo das pessoas, do brasileiro, ele é gerado por conta dos seus problemas de autoimagem, problemas de escassez, problemas que elas nem sabem, problemas de identidade que elas nem se conhecem, elas não sabem quem são elas. Você pergunta, quem é você? A pessoa já pega o CPF, RG, já apresenta aqui, ó. Eu sou fulano de tal, RG 1, 2, 3, 4, 5, 6, CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Identidade não é isso daí é um nome que te deram. Identidade é aquilo que o Criador te fez para você ser, para prosperar, aquilo que você fez. Mas o que eu vim para fazer aqui? Você não descobriu, não vai ser eu que vou descobrir. Eu só sei que você nasceu para governar a sua vida. Mas cada um tem um chamado. Nós somos todos membros de um só corpo, membros de um só corpo. Um braço não executa um papel de um pé. Um pé não executa uma função dos olhos. Cada um tem uma função, um chamado. Você tem que descobrir. Como que você descobre? Tentativa, tentativa, tentativa. Fazendo, se jogando em desafios. Faça um desafio, faça outro desafio, vai desbloqueando, vai desbloqueando. De cara, você já pode identificar a ponta do iceberg. Quando você tem um determinado bloqueio, esse primeiro bloqueio, ele tem uma relação muito íntima com o seu propósito. Esse bloqueio tem uma relação muito íntima com o seu propósito. Então, eu sempre já citei em outros vídeos, dentro de um castelo, que quem reina lá é o medo da morte, quando você quebra esse maior medo, os outros medos começam a fugir, acabou o reinado. E existe uma sequência, os maiores medos que amedrontam as pessoas, que é o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo de perda do amor, que é a solidão que as pessoas têm, o medo da perda da liberdade, o medo da velhice e o medo da morte. Todos esses medos são os maiores medos que amedrontam todas as pessoas, a maior parte das pessoas na Terra. Para você ter uma ideia, as pessoas que não têm medo correspondem a aproximadamente 2% da humanidade. 1%, 2%. Os outros 98% ficam com medo, não vivem o seu propósito, não sabem nem quem são. E muitas delas já morreram sem saber quem eram. Esses medos que eu citei eu vou abordar futuramente em outros vídeos, em outras aulas. Então, mas o mais importante que eu quero que você entenda aqui é que o medo ele é atrativo. Ele por si só, o medo ele atrai as coisas. O medo ele é diferente do desejo. O medo, você sentiu, ele já começou a puxar. O medo ele é um gancho que fica próximo de tudo aquilo. Imagina um braço mecânico com um gancho na ponta. O medo ele é um braço, ele existe e ele está com um gancho na ponta. E você tem medo de morrer. Aqui está a morte. Só que ele já está aqui, ó. Tenho medo de morrer? Ele engatou, ele já começa a puxar para você. O medo é atrativo. O medo é atrativo. O medo ele já está com um gancho pronto em cima daquilo que você tem medo. Diferente do desejo. O desejo, você sentiu, eu sou próspero, eu sou rico, eu sou milionário, eu sou saudável. Mas se você não entrar em ação, você não prosperará. Se você não entrar em ação, você não será milionário. Você não entrar em ação, buscar sabedoria, você não será próspero. Você não cuidar da sua saúde, você não será saudável. O que significa isso? Entrar em ação. O problema é que as pessoas acreditam que só desejar é o que causa o resultado. Diferente do medo, que ele é uma vara de pescar, na ponta tem um anzol, ele já está em cima. Ele está assim, ó. Aquela pescaria de festa junina, está cheio de peixinhos ali, na água, ele está ali, em cima já. Você, medo da morte, plum, já engatou.
Aí você já começa a puxar. Já começou a puxar. Ele já está chegando para você. O medo, ele é atrativo. E o desejo? Desejo, você está com o anzol aqui, a vara de pescar, o anzol aqui está recolhido, você ainda tem que amarrar o anzol na ponta, tem que colocar a isca. E aí você, o desejo de ficar rico. O desejo de ficar rico está lá. Pode estar bem na sua frente. A riqueza pode estar bem na sua frente. Mas você tem que ainda amarrar a isca, segurar a isca, lançar, tentar acertar. Você, opa, errei. Vai, tchuf, vai. De novo. Opa, estou aprendendo. Vou ajustando aqui o movimento. Ajusta o movimento. Tlau, acertou. Pescou, começa a puxar. Desejo é isso. Você tem que entrar em ação. O desejo é algo que você pensou, emite o sinal, ele vai até aquilo que você quer, mas e aí fica como se fosse um rastreador. Opa, está aqui. Então eu vou lá buscar. Mas nesse percurso tem vira a esquina, dobra a esquina, sobe, desce, pula muro e vai indo, passa no barro, atravessa o mar a nado, passa pelo fogo, aí você chegou onde você quer. O desejo é isso. O desejo você tem que buscar. O medo não. O medo é a mesma coisa, que você está com medo, sobe em cima do telhado e começa a gritar, eu estou com medo. Você está com medo de ser encontrado, você vai no telhado ser encontrado, e aí as coisas vêm para você. O medo é atrativo. E para romper o medo, mesmo tremendo de medo, faça o que tem que ser feito. Porque meninos fazem o que querem fazer. Homens fazem o que tem que ser feito. Seja homem, seja humano, vamos falar assim, se você que está assistindo aqui, você é uma mulher, seja um humano, faça o que tem que ser feito. Ah, mas eu tenho medo. Faça mesmo tremendo, de medo. Está com medo do quê? De errar? Faça mesmo assim. A ação, ela é algo muito mais forte do que o medo. E você hoje já assume para a sua vida aí o comando, o controle da sua vida. Porque foi dado na sua vida esse comando do seu navio, que é a sua embarcação, e você tem ela como obrigação de ter um hóspede, que é o Espírito Santo, é Deus. E você está com o barco vazio, você deixou a sua embarcação sem comando, está a bel prazer, tempestade está cantando em alta, trovão, raio, chuva, e você não assume o governo da sua vida. Vai lá, pega a sua embarcação, o comando da sua embarcação, arruma a tua casa, arruma a tua embarcação, para que você possa receber esse hóspede da sua vida. Tenha coragem, lembre-se, somente o amor verdadeiro é o que joga fora todo o medo. Quem ama, confia. Ame o teu Criador. Ame a Deus. Porque só quem ama, vence. O amor, ele traz confiança. Está faltando confiança? Ame o teu Criador. Você é imagem e semelhança do Criador. Então não tem coerência você ser imagem e semelhança do Criador e começar a falhar. Se está falhando, é porque você não entendeu ainda. A falha é um ajuste fino que tem que ser nas coisas, mas você não fazer por falta, você olhar a sua capacidade, isso daí não é coerente, porque você é imagem e semelhança do Criador. Leva isso para a sua vida, beleza? Bora finalizar, bora para mais um dia, vamos fazer um agradecimento. Fecha teus olhos, respira fundo 3 vezes. Senhor Deus, amado Pai, Criador do céu e da terra, a Ti rendemos graça te damos por ter dado mais um dia de vida para nós. Graça te damos por esse dia e que nós temos como propósito governarmos a nossa vida. Nós te damos graça por mais um entendimento sobre o medo e que nós temos esse poder de quebrar e romper todos os medos. Nós te damos graças que cada dia mais possamos transbordar e que a água limpa, que a tua sabedoria vem passar no nosso ser, transbordarmos e abençoar todos aqueles que estão à nossa volta, para que possamos ser luz do mundo e sal da terra. Que a luz esteja em evidência,
e que o sal não seja insípido. Que o sal tenha a sua finalidade também. Nós te damos graças por tudo e abençoe a vida de todos esses que estão assistindo essa aula. Graças te damos por tudo. Amém. Bora para mais um dia? Bora viver o nosso propósito. Bora viver o nosso propósito, ativada a nossa identidade. Saiba quem você é. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você tem um propósito. Lembre-se sempre que um dia todos nós seremos cobrados, acreditando ou não. Não acredito. Beleza, você tem esse direito, mas tudo tem consequências. Acreditando ou não, todos seremos cobrados com aquilo que nós temos que fazer. Não deixe que pessoas à sua volta se matem, sejam engolidos por esse mundo cheio de distração. Ative a sua identidade, seja luz no teu ambiente, seja sal neste mundo, para que possa conservar aquilo que é bom e afastar tudo aquilo que é ruim. Beleza? Bora para mais um dia, vai cuidar da sua vida e para de fofoca, bora prosperar. Vira uma máquina irreconhecível de prosperidade. Bora para cima, valeu!